A todos, sejam muito bem-vindos. Então, a gente vai iniciar agora a sessão da tarde do webinário sobre ações afirmativas. O foco agora é nos efeitos de médio e de longo prazo de ações afirmativas no Brasil. Tá? Eu vou começar passando a palavra para o Michael França. O Michael é pós-doutorando no INSPER, onde ele também coordena o Núcleo de Estudos Raciais. Ele vai contar um pouco para a gente sobre uma ferramenta super potente de monitoramento que ele desenvolveu junto com o Sérgio Firpo, que é o Índice de Equilíbrio Racial. Michael, passo a palavra para você. Maravilha. Obrigado, Flávio. Obrigado a todos os ouvintes. Para mim é uma satisfação enorme estar com vocês aqui nessa conversa. Vou compartilhar aqui a minha tela, só um minutinho. Pronto, vocês estão vendo? Sim. Tá ótimo. Maravilha. Vamos lá, então. Então, pessoal, como o Flávio bem adiantou, deixa eu só colocar meu time aqui também para não me perder. Peraí. Pronto. Como o Flávio bem adiantou, a gente lá no INSPER, no âmbito do Núcleo de Estudos Sociais, a gente tem feito uma série de relatórios, estudos voltados para tentar medir, né, com diferentes recortes, as desigualdades raciais no Brasil. Inicialmente, há cerca de 2 anos atrás, a gente fez essa proposta do índice de equilíbrio racial, tá? Esse índice, ele parte basicamente de uma distribuição binomial e a gente consegue meio que comparar duas distribuições no final, tá? Eu não vou entrar aqui no aspecto mais técnico da derivação do índice, mas a forma final dele é essa daí, que basicamente, com 2 parâmetros, a gente consegue ter uma medida de desequilíbrio racial, tá? A gente olha, por exemplo, para o P, que é a proporção de negros na população de referência que a gente quer analisar. Esse P pode ser, por exemplo, o bairro, pode ser a cidade, pode ser o estado ou o Brasil como um todo, tá? E o B, que é a proporção de negros naquela variável que você quer analisar, tá? Então, essa variável pode ser desde uma ocupação no mercado de trabalho, como pode ser porcentagem de negros no ensino superior, como pode ser o percentual de negros entre os 10% mais ricos da população, tá? E esse índice vai te dar ali um valor que vai de -1 até 1 positivo, tá? Se ficar do lado negativo, o que vai indicar? Quanto mais próximo do -1, vai indicar que tem uma sobre-representação de brancos. E quanto mais próximo do 1 positivo, indica que tem uma sobre-representação de negros. E próximo ali de 0, vai indicar que tem um equilíbrio racial, tá? Então, a gente tem algumas vantagens de usar esse índice, tá? Uma delas é em relação à simplicidade. Um índice muito fácil de ser calculado, como eu mostrei aqui no slide anterior. A gente vai precisar basicamente 2 parâmetros, né? A proporção de negros onde você quer verificar, seja uma cidade, um bairro, um estado ou Brasil, e a proporção de negros naquela variável que você quer analisar, tá? Então, com esses 2 parâmetros, a gente vai ter ali uma medida do quão desequilibrada racialmente aquela variável de desejo vai estar, e com isso a gente consegue fazer uma avaliação, né, considerando somente essa questão da distribuição populacional. A gente consegue ver onde que estão os maiores desequilíbrios, tá, racial, e consegue também monitorar ao longo do tempo essa evolução, tá? Então, a gente pode fazer isso, por exemplo, região, estado, e naqueles lugares, por exemplo, onde que está avançando mais em relação à convergência para o equilíbrio racial, ou que está divergindo mais, a gente pode tentar eventualmente entender o que está acontecendo ali, tá? Se foi eventualmente uma
política específica, se é alguma coisa vinda da dinâmica demográfica, se foi alguma iniciativa, enfim. Então, a gente mapear esses equilíbrios raciais no território brasileiro pode ajudar a gente a pensar, tá, como a gente está evoluindo, tanto como a gente está evoluindo, como identificar aqueles lugares onde que não estão evoluindo e a gente tentar entender o que está acontecendo, tá? Uma outra vantagem que o índice tem é que ele é independente do N, tamanho da amostra, então ele pode ser usado para comparar o desequilíbrio racial em variáveis de diferentes magnitudes, tá? Então, por exemplo, trazendo para o contexto brasileiro, a gente sabe que na região norte, nordeste, a gente vai ter ali uma proporção maior de negros. Na região sul e na região sudeste, a gente tem uma proporção maior de brancos. Então, o índice ajuda a gente colocar numa mesma métrica, né? E uma determinada variável e a gente comparar no território brasileiro inteiro como que está essa evolução ou não dos equilíbrios raciais, tá? Lembrando que essa questão racial, a gente pode ter contextos regionais muito diferentes de um lugar para o outro. Então, por exemplo, o próprio fato do Norte e Nordeste ter uma proporção maior de negros, uma coisa pode ser a vivência de um negro no Norte e Nordeste, outra coisa pode ser a vivência de um negro na região Sul. Então, as desigualdades inerentes a cada região, as potenciais discriminação, pode ser diferente. Uma outra coisa, as regiões teve processo histórico, né, de desenvolvimento relativamente diferente, economias relativamente diferentes, e isso pode impactar na dinâmica racial ao longo do tempo. Tá? Então, olhar para essa medida, essa métrica, ajuda a gente a tentar entender quais regiões, por exemplo, a gente tem maior incidência de desequilíbrio e quais regiões não tem. Tá? Olhando aqui, por exemplo, mais especificamente do mercado de trabalho, olhando, esse aqui é um exercício que a gente fez para uma empresa que estava do setor financeiro, usando a RAID de 2017, e a gente usou um nome fictício chamando ela de cobre. Então, a gente pode pegar ali e calcular o desequilíbrio racial por ocupação, tá? E então, uma determinada empresa vai ter ali para cada ocupação dessa empresa, a gente vai ter um desequilíbrio racial. E só fazendo um parênteses rapidinho, essa ideia de usar esse índice, para falar a verdade, veio de um estudo que lá atrás um grupo de empresários, junto com ONGs, junto com vários setores do movimento negro, procurou a gente por causa que eles estavam querendo fazer um pacto e exigir de equidade racial, tá? E a ideia era estabelecer uma espécie de, tipo, que eles pediram, assim, um algoritmo de investimento em equidade racial para as empresas, e que cada empresa ia ter que pensar ali e o quanto deveria investir em termos de formação de mão de obra de negros nessa agenda ESG. E lá a gente fez essa proposta de usar o índice de equilíbrio racial, tá? Mas mais especificamente, o que a gente fez de proposta para as empresas foi usar o que a gente chamou de índice ESG de equidade racial, que no final, além de pegar o desequilíbrio racial de cada ocupação, a gente pondera os equilíbrios sociais dessas todas as ocupações pela massa salarial daquela ocupação. Então, a gente vai ter meio que um R ponderado, em que o fator de ponderação para cada ocupação vai ser a massa salarial daquela ocupação, tá? Então, isso a gente chamou, esse índice ponderado, a gente chamou de índice ESG, de equidade racial. E aí agora, né, as empresas conseguem ver o quanto desequilibrada racialmente elas estão, conseguem comparar com outras empresas do seu setor e conseguem, por exemplo, pensar em metas de convergência ao longo do tempo, tá? Então, elas conseguem fazer simulação, se contratar tantos profissionais em cada tipo de ocupação, o que vai acontecer com o índice delas, tá? A gente também pode fazer outros tipos de análise com ER, por exemplo, esse daqui a gente pegou as empresas listadas no IBRX, tá? E
aqui, o verdinho, a gente tem a densidade do IR, né, das empresas do IBRX, de toda empresa, não uma ocupação específica. E se a gente pegar aí, por exemplo, para recortar só as gerências, né, ocupações de gerências das empresas, a gente nota que essa função de densidade, né, essa submissão de densidade vai mais para a esquerda. Se olhar, a diretoria vai mais para a esquerda ainda, né? Ou seja, aqui quase tipo, colado ao -1, indicando uma dominância branca relativamente alta, tá? Ou seja, o que essas densidades mostram, conforme a gente vai subindo o nível hierárquico, né, tem aquela coisa que a gente esperava, que você vai tendo uma maior sobre-representação branca, tá? Agora, essas curvas ajudam a gente a ter essa visão, né, esse retrato visual de que agora, ao longo do tempo, você espera que essas curvas vá indo para a direita, tá? Vai vindo aqui para o zero, e que aí vai indicar que você tem um equilíbrio racial, tá? Então, a gente está aqui num cenário de forte, né, sobre representação branca, no caso da diretoria, uma dominância branca bem acentuada, e conforme a gente for fazendo políticas, né, na direção correta, se espera que essas curvas, ao longo do tempo, vá migrando aqui para a direita até a gente chegar no zero, tá? A gente também fez aqui só para ilustrar uma correlação com a educação, e é bem interessante, a gente persegue, por exemplo, a gente pegar o ER, né, das 500 maiores empresas, no caso de São Paulo, de 2017, e se a gente fazer uma correlação ali com o percentual dos colaboradores com alta escolaridade, conforme vai aumentando o percentual, né, de colaboradores com alta escolaridade, a empresa vai ficando cada vez mais equilibrada racialmente no sentido de ter sobre-representação branca, tá? Para o ensino superior, a gente também pode usar o ER. Então, em 2001, a gente presenciava que tinha um desequilíbrio racial altíssimo em quase todo o território brasileiro, em alguns estados mais do que outros, por exemplo, aqui Bahia, tá? E agora, em 2019, o desequilíbrio racial, basicamente em todos os estados do Brasil, caiu de uma forma considerável, tá? A gente pode ver ao longo do tempo como está tendo essa convergência, tá? A gente tinha ali em 2001 que o ER era menos 0,6, indicando uma sobrerepresentação de branco elevada. Então, a gente está caminhando para um sentido de ter um equilíbrio racial no ensino superior, mas nos últimos anos teve uma certa instabilidade. Se a gente traçar uma linha de convergência usando esses pontos, né, de 2012 até 2019, e tudo mais constante, tá? Eu sei que é um exercício relativamente simples, mas assim, considerando essa tendência e tudo mais constante, a gente levaria ali em 2046 se a gente atingir um equilíbrio racial no ensino superior brasileiro, tá? Só que isso também não tá, a gente não presencia isso, por exemplo, na pós-graduação. Na pós-graduação a gente tem um desequilíbrio racial acentuado e basicamente em todo o território brasileiro, tá? E apesar de a gente ter formado negros, né, indivíduos de baixa renda como nunca antes na história, se a gente olhar para os 10% mais ricos de cada estado, a gente não presencia uma melhora no desequilíbrio racial, tá? Para falar a verdade, nesses anos mais recentes, a gente tem até uma tendência negativa. E só para finalizar minha fala, algumas coisas que eu vejo, assim, a gente no núcleo tende a ver com uma agenda importante para o futuro, tá? Uma delas é fechar essa lacuna do desempenho educacional, não só entre brancos e negros, mas como ricos e pobres, tá? Em outros estudos que a gente está começando a tabular agora lá no núcleo, a gente percebe que em vários lugares, né, essa lacuna está ampliando e ampliando de uma forma considerável, tanto no ensino fundamental quanto médio, Enem. No ensino superior, a gente precisa avançar no debate relacionado às políticas de permanência, tá? Principalmente bolsas de estudos, auxílio moradia, bandejão, essas coisas. É muito importante para os alunos de baixa renda conseguir
permanecer tanto na graduação quanto ir para a pós-graduação. Um debate, muitas vezes, acho que não tem o cuidado que merece, mas essa questão das bolsas de estudos na graduação, mestrado, ser congelada, tá 1.500, já faz tempo, isso acaba gerando um mecanismo de exclusão daqueles alunos mais favorecidos. Então, muitos podem não querer vir para, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, porque esse valor não vai dar para ele se manter na pós-graduação, fazer mestrado, doutorado, etc. Então, é um mecanismo de exclusão baseado na renda. Mercado de trabalho, a gente tem uma hipótese que até a gente vai tentar testar em breve em um experimento, que é se aumentar a transparência informacional relacionada ao desequilíbrio racial e de gênero nas empresas, se poderia afetar a política de contratação, tá? Porque a gente tem essa questão informacional que é assim, a gente tem muita informação relacionada ao setor ou ao Estado, a desigualdade relacionada a um setor, ao Estado, ao Brasil como um todo, mas se a gente começa a individualizar o desequilíbrio tanto racial quanto de gênero por empresa, isso pode gerar um mecanismo de comparação. Então, por exemplo, se eu mostro que um Santander está muito mais desequilibrado, tanto racialmente quanto por gênero, do que o Itaú, e isso talvez pode gerar uma pressão endógena, né, para o Santander ali mudar a sua política de contratação e começar a ter mais cuidado na contratação, por exemplo, de mulheres e negros, tá? A gente não consegue fazer isso atualmente porque a raiz é sigilosa para esse tipo de informação, mas eu acho que é uma coisa que deveria ser estudado com a potencial política futura. E só para finalizar minha fala aqui, que eu já estourei 1 minuto, uma outra coisa importante que eu acho que é muito pouco debatida é o mecanismo de discriminação indireta. Em várias posições no mercado de trabalho, a gente presencia ali, né, em posições de alta qualificação, presencia uma dominância de homens brancos de alta renda. E aí, quando surge uma vaga de trabalho naquela ocupação, muitas vezes a tendência é esse homem branco de alta renda indicar outro homem branco de alta renda, dado que sua rede de contatos tende a ser de homens brancos de alta renda, tá? Então, um homem tende a ter mais amizade com um homem, uma pessoa de alta renda tende a ter mais amizade com outra pessoa de alta renda. Então, quando surge uma vaga, gera esse mecanismo de discriminação direta, que acaba que um homem acaba indicando outro homem, no caso, branco de alta renda, e gera uma espécie de inércia aí da desigualdade racial e de gênero ao longo do tempo dentro das empresas, tá? Isso sem falar dos outros tipos de discriminação que também opera tanto nas empresas quanto fora delas, tá? Bom, é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos e todas. Michael, super obrigado. Eu já tinha lido sobre o índice, mas aprendemos muito aqui com a tua apresentação, tá? Obrigadão. Eu vou passar a palavra agora para a Ana Trindade. A Ana é doutoranda em Economia da Educação da Universidade de Stanford, e ela vai contar um pouco sobre o que ela tem aprendido olhando para o caso das ações afirmativas no curso de Direito na UERJ, tá? Em pesquisa junto com a Fernanda Estevam, que vai encerrar a sessão de painéis. Obrigado. Obrigada, Flávio. Então, eu vou começar a apresentação, como o Flávio falou, eu vou falar um pouco dos efeitos de longo prazo para beneficiários e não beneficiários de políticas de cota, mas eu vou focar em evidências do curso de Direito da UERJ, que é o estudo que eu e a Fernanda fizemos. Isso já deve ter sido discutido mais cedo na sessão da manhã, eu não pude participar, mas basicamente após quase 20 anos, desde as primeiras iniciativas de universidades públicas a iniciarem ação afirmativa, esse tópico ainda é bastante contencioso. A gente tem esse estudo do Datafolha de, acho que é março desse ano, mostrando que 50% dos entrevistados são a favor da política, mas que ainda tem 34% contra. Então, a gente não, assim, está longe de ter um consenso a favor ou contra. Quais são as evidências de longo prazo? Eu quis listar algumas aqui. Tem uma literatura mais extensa, olhando não necessariamente só para cotas, mas eu quis dar uma resumida.
por conta do tempo, e focar principalmente nos efeitos que a gente conhece para políticas de cota. A gente tem um paper olhando para a Índia, que encontra efeitos positivos para os beneficiários, mas que esses efeitos são acompanhados de uma redução da renda para os alunos que são deslocados pela política, e deslocados, o que eu quero dizer é que você tem esse número restrito de vagas, e se você está incluindo pessoas via esse mecanismo da ação afirmativa, isso quer dizer que algumas pessoas que entrariam pelo mecanismo antigo não vão conseguir entrar mais. E aí esse seria o grupo de referência nesse caso. Outro artigo super interessante que a gente tem, e agora a gente começa a olhar mais para o Brasil especificamente, é o da Tanuri Pianto, que está aqui com a gente, inclusive, hoje, olhando para cotas na UNB, que também é um programa bem mais antigo, se eu não me engano, começou em 2004, e eles encontram também um efeito positivo em renda e nível educacional e emprego, mas o que eles conseguem identificar é que esse efeito ele é mais restrito a certos cursos e é quase exclusivamente encontrado para candidatos homens. Então, as mulheres acabam não vendo o benefício dessa política em termos de nível educacional, emprego e renda. Outro paper ainda mais recente é o do Cauê, que também está aqui com a gente, e coautores, olhando para cotas no SISU. Apesar do tempo ser um pouco menos, de não ter um horizonte de tempo tão longo, porque aqui eles estão olhando de fato para as cotas federais, e o Cauê deve ter falado desse paper mais cedo também, eles encontram evidência de um efeito positivo em renda para beneficiários também, e no caso do paper deles, eles encontram que esse resultado é superior em termos relativos ao efeito para não beneficiários. E o paper que eu vou falar mais um pouquinho agora é esse, olhando para o caso da UERJ especificamente. A UERJ começou bem cedo também, parecido com a UNB, em 2003. E a gente encontra efeitos positivos na aprovação da OAB, a gente encontra efeitos sugestivos de que existe efeito positivo para graduação e emprego, mas a gente não encontra efeito em renda para os beneficiários. Já para os não beneficiários, a gente não encontra diferença nenhuma, o que vai contra, por exemplo, esse paper inicial da Índia. O contexto que a gente vai avaliar, por que a gente quer olhar para a UERJ especificamente. Uma das vantagens desse curso em particular é a seletividade do curso, então tem uma baixa taxa de aprovação, e a hipótese inicial era justamente de que, por ser muito seletiva, a gente vai ter uma grande vantagem dessa política para os alunos que se beneficiariam desse curso, no sentido de que são alunos que realmente dificilmente entrariam nesse curso se não existisse a política de cotas. A gente tem as notas distintas, numa prova única, e a escolha do programa, do curso, é antes de entrar na universidade, né? E na hora de fazer a prova mesmo. A gente consegue cruzar esses dados de vestibular desde 2006 até 2011 com dados mais recentes de educação e mercado de trabalho, que são os resultados que a gente vai dar uma olhada. E tudo isso para responder as perguntas sobre o impacto da política no nível educacional e emprego para beneficiários e os custos, as perdas que seriam associadas aos não beneficiários que são deslocados pela política. Essa política de cotas em particular, só para dar um pouco mais de contexto, como eu falei, começa em 2003, a gente tem 20% do total de vagas dedicados para negros e pardos, 20%, e isso é autodeclarado, 20% para estudantes de escola pública, não é autodeclarado, essa parte precisa aprovar, e deficientes físicos, 5%. A gente não olha para esse último grupo porque não tem gente suficiente aplicando para essas vagas.
Todas essas vagas são condicionais em renda, então não é só ser negro ou estudar em escola pública, tem o condicional de renda para todas as vagas. E a gente tem identificação dos candidatos por nome e data de nascimento, que é o que vai permitir que a gente cruze com os dados futuros, além da identificação do tipo de vaga que a pessoa escolhe concorrer. A primeira coisa que eu quero mostrar rapidinho, mas que não é longo prazo, é realmente só a entrada na universidade, aquele ponto que eu tinha mencionado, de que, de fato, essa política ela permite com que pessoas que não entrariam na universidade entrem via ação afirmativa. Então, a linha vermelha é a probabilidade de ser admitido como aluno de ação afirmativa condicional à nota que tirou na prova do vestibular. Então, se você olha para os não ação afirmativa, a probabilidade de entrar ela só não é nula a partir da nota 60, 70, mas se você olha para os alunos de ação afirmativa, essa probabilidade aumenta bem antes, bem abaixo, né, em termos de nota. E, além disso, a probabilidade de matrícula condicional a ter sido aprovado é super alta, mostrando novamente a seletividade, a preferência por esse curso uma vez que você entra, né? O que a gente vai usar para fazer essa análise é o que a gente chama de regressão na descontinuidade. Eu não vou entrar muito no detalhe, mas basicamente o que a gente vai olhar é para onde tem as notas de corte, né? A nota de corte para quem não é de ação afirmativa, para quem não é de cota, é uma nota de corte bem mais alta, e para quem é de ação afirmativa, é uma nota bem mais baixa. E aí o que a gente vai olhar aqui no resultado que a gente quer ver, né? Alguma coisa tipo a aprovação na OAB, que vai ser a probabilidade de ser aprovado na OAB, se ela muda ou não muda a partir da nota de corte. As dimensões analisadas, a gente vai olhar de novo para o exame da OAB, a gente vai olhar para o mercado de trabalho, e com o mercado de trabalho a gente consegue olhar para emprego e para salário. A gente inclui aí registro de sócios de empresa, que é uma base de dados da Receita Federal, para olhar também para emprego, porque no caso de advogados, aí entra um fator de complexidade da profissão de advogado, que advogados não necessariamente precisam ser contratados por uma empresa, né? E existe uma cultura mais forte de ser sócio, de ser associado a uma empresa, ou até, e advogados podem fazer isso com mais facilidade, ser profissional autônomo. E, além disso, a gente vai olhar para nível educacional, então, se esses alunos conseguem terminar a graduação, por exemplo, usando dados administrativos, todos esses dados que a gente falou antes, mais fontes online, que a gente conseguiu fazer uma raspagem online. Para o exame da OAB, a gente encontra um resultado positivo bastante consistente para vários anos, então aqui cada resultado desse é para um certo número de anos após a graduação, após o vestibular, desculpa. Então, aqui são 7 anos após a graduação, todo esse bloco aqui. São 7 anos após a graduação, esse bloco são 8 anos após a... Estou falando graduação, mas é vestibular, desculpa. Aqui são 9 anos após vestibular e 10 anos após vestibular. Então, a gente encontra esse efeito bastante consistente. É um resultado alto, são 20 pontos percentuais, mais ou menos, para cada um desses anos, e isso representa, às vezes, o dobro da taxa de aprovados para quem não entrou no programa, para quem ficou perto ali de entrar no programa. Se alguém tiver com dúvida, me avisa, gente, porque eu acho que eu estou sendo meio confusa.
Para quem não é de cota, para quem não é beneficiário da política, simplesmente concorreu via livre concorrência, a gente não encontra resultado positivo nenhum. A gente nem estatisticamente significante e a gente não vê, é bem perto de zero para todos os anos observados. Aí a gente pode olhar para graduação, se a probabilidade de completar a graduação, né? De novo, a gente encontra um resultado que parece ser bastante forte, ali entre 10 e 20 pontos percentuais de aumento da probabilidade, mas no caso desse resultado, a gente tem alguns anos que o resultado não chega a ser estatisticamente significante. Então, aqui o resultado é mais sugestivo, mas parece ir na mesma direção da OAB. Novamente, para quem não é de cotas, a gente não encontra resultado estatisticamente significante e o resultado é bem próximo de zero. As diferenças, você vê que em nível são bem mais altas, né? Aqui os gráficos de baixo são o nível de probabilidade de ter completado e aqui é bem mais alto do que para os cotistas. Agora a gente olha para emprego como advogado e aí a gente inclui se a gente encontra a pessoa como associada de uma empresa de advocacia e a gente encontra bem menos diferença estatística, mas ali em 10 anos depois do vestibular a gente começa a ver um efeito positivo em termos de a pessoa ser encontrada ou empregada como advogada ou sócia de uma empresa de advocacia. Mas para os não cotistas, a gente, de novo, não encontra nenhum resultado muito diferente de zero, que indique significância estatística. Quando a gente olha para salário, aí é que a gente não encontra diferença salarial. E aqui, também como emprego, a gente tem aquelas limitações que eu falei antes, de que esse ser advogado não requer que a pessoa esteja na raiz, então isso dificulta a gente conseguir observar o salário. Então, essa diferença de salário pode ser por causa dessa restrição da amostra, que pode ter alguma seleção diferente dos advogados que são encontrados na raiz e os advogados que não são encontrados na raiz. Mas a gente não consegue observar isso. E, de novo, nenhum resultado que a gente consiga observar para os não cotistas. E aí, só para concluir, voltar para o resumo dos resultados. Para beneficiários, a gente encontra impacto positivo na probabilidade de aprovação no exame da OAB, a gente encontra evidência sugestiva no aumento da probabilidade de completar graduação e trabalhar como advogado, mas não foi possível observar a diferença sobre o salário e para os não beneficiários deslocados pela política, a gente tem realmente efeito nulo em todas as dimensões que a gente consegue observar. É isso, pessoal. Acho que eu estourei o tempo também. Estourou muito pouquinho. Muito obrigado, Ana. Eu vou passar, então, a palavra para a Cecília. A Cecília é doutora em Economia pela Columbia University e ela vai também contar sobre a pesquisa dela com a UERJ, sobre os efeitos de longo prazo no mercado de trabalho. Cecília, contigo. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês me escutam bem? Sim. Tá joia. Então, ótimo. É um prazer participar desse painel. Eu acho que tem bastante interseção aqui. A gente vai falar de um contexto muito parecido com que a Ana e a Fernanda estão trabalhando no artigo delas. Também a gente está estudando a UERJ. Mas, novamente, acho que é um painel muito interessante, porque a gente também vai falar desses efeitos de network, de rede, né, da importância dos seus colegas como um possível mecanismo aqui para explicar esses efeitos, que é um tema que o Michael colocou ali na sua apresentação e que tem trazido também bastante para o debate. Eu vou falar em inglês rapidinho. I take the opportunity to mention that Evan is here with us. He is one of the co-authors and has been guiding us through this through the work. Also, Herman,
who is, I must mention, is on the job market and has been doing a superb job also on this paper. So Evan, feel free to jump in if you want to explain something or make some comments. Very, very welcome. And thanks for being around. Vou botar aqui em modo tela cheia, deixa eu ver se eu consigo. Acho que está em exibição. Então, muito bem. Então, como eu mencionei, né, a gente vai então estudar também esse contexto das ações afirmativas da UERJ e vai olhar para alguns parâmetros. A gente também vai ter, acho que de forma semelhante ali, também vai explorar essa mesma estratégia empírica que a Ana mencionou, né, de olhar para as pessoas que são admitidas vis-à-vis a quase não admitidas nessa estratégia de regressão e descontinuidade, mas a gente também vai fazer um esforço aqui de também olhar para esses efeitos indiretos, o que a gente chama de spillovers, efeitos de transbordamento, para outras pessoas que também são afetadas pelas políticas de ação afirmativa, outros alunos admitidos também após a política. E acho que de forma mais importante aqui, o que a gente vai querer olhar são os mecanismos que explicam os resultados que a gente encontra, em particular, justamente essa importância dos seus colegas e dos seus contatos, né, na sua trajetória após a graduação. Esse é um tema, então, por que a vantagem de olhar para a UERJ? Primeiro, a UERJ foi uma das primeiras universidades a adotar uma política de ação afirmativa quando as demais universidades não adotavam. A gente tem dados de mercado de trabalho agora relativamente longos que permitem a gente fazer essa análise longitudinal, e a gente também vai olhar além do degree que a Ana mencionou, de law, a gente vai olhar para todos os degrees da UERJ, e importante aqui, que eu acho que também a gente se insere de uma forma distinta na literatura, e a forma como a gente coloca esse nosso resultado, é que a gente está falando aqui da adoção de uma ação afirmativa numa universidade que a gente chama de elite, né, muito prestigiosa, de difícil acesso, né, com notas de corte que são bastante competitivas, e isso, na verdade, traz para a gente essa possibilidade de a gente olhar para alguns outros mecanismos através dos quais a ação afirmativa está atuando, principalmente porque em universidades de elite as notas de corte continuam sendo relativamente altas, e o que a gente vai mostrar aqui nesse artigo é que os alunos que qualificam, né, e que são aprovados para a ação afirmativa na UERJ, eles também, eles não têm uma taxa de graduação diferenciada, considerando outras universidades. Então, são alunos que, de certa forma, teriam acesso a outras universidades, o que permite a gente falar de outros mecanismos que não só o nível educacional dentro da universidade, por causa da política de ação afirmativa, mas por outros mecanismos dentro da universidade, né? Então, nossa contribuição aqui é olhar, né, para o que a gente chama de uma ação afirmativa numa escola de elite, né, que é a UERJ, e uma ação afirmativa que a gente chama de larga escala, né, se aplicando aí a 40, como a Ana bem descreveu, 45% das vagas reservadas para algum tipo de política de ação afirmativa. A gente vai estar olhando para o contexto da UERJ, né? E ela é especial, né? Eu vou enfatizar novamente porque que esse contexto é especial. Ela é uma escola que a gente chama uma escola de elite, comparável, né? Colocando aí em contexto internacional às principais universidades de elite americana. Ela foi uma das primeiras universidades a adotar a política de ação afirmativa em 2004. Ela é em larga escala, no sentido de que não foi uma ou outra vaga, né? Foram 45% das vagas, até quando a gente discute, né, a ação afirmativa no SISU, né, isso foi um phase-in gradual, né, até a gente atingir o limite da cota estabelecido pela lei de cotas, aqui ele já foi direto para 45%. A gente tem dados antes e depois da política de ação afirmativa e variação na exposição
das políticas de ação afirmativa entre os diferentes cursos da UERJ, e a gente vai enriquecer essa análise com uma variedade de dados, tá? Então, só para falar um pouquinho dos dados que a gente tem dados de todos os coortes da UERJ que aplicaram para o vestibular, então a gente tem os dados de application, a gente tem os dados de matrícula, a gente tem os dados de formatura dentro da UERJ e com identificadores pessoais que permitem a gente vincular isso com os dados da RAIS. Então, a gente também olha para a trajetória dessas pessoas no mercado de trabalho, num horizonte mais de curto prazo, de 6 a 9 anos depois da formatura, e mais de longo prazo, até 13 anos após a formatura. Tá? A gente vai ter uma estratégia empírica que, novamente, vai olhar o efeito direto, principalmente nos beneficiários da política de ação afirmativa, via uma estratégia de regressão e descontinuidade, e a gente vai também olhar para esses efeitos que a gente chama de spillover da ação afirmativa nos que a gente chama de top enrollees, principalmente, que são os alunos com as notas mais altas dentro dessa turma entrante na UERJ com a política de ação afirmativa, numa estratégia aqui de diferenças e indiferenças. Então, a gente vai fazer vai usar essas duas estratégias, acho que também mensurando aqui parâmetros diferentes, para populações diferentes também. Na estratégia de RDD, principalmente, a gente vai estar olhando para alunos, né, tanto na ação afirmativa quanto no General Track, nessa margem de admissão, e na estratégia de diferença e indiferença, a gente vai sair até um pouquinho desse cutoff e olhar para os top enrollees, principalmente, mas a gente também tem análise para todos os alunos nessa estratégia de diferenças e indiferenças também. Tá? Então, o primeiro ponto aqui que a gente explora no artigo, e que também vai balizar aqui a nossa estratégia empírica, é que o take-up, né, o preenchimento das cotas, ela varia muito por tipo de seletividade de programa dentro da UERJ, tá? No final das contas, a gente até fez isso separado para cada coorte entrante, para ver se tem alguma variação nesse take-up ao longo do tempo, se vai ficando mais competitivo ou menos, mas no final das contas o resultado é mais ou menos parecido para esses diferentes anos, né? Então, tem programas que são muito competitivos, né? Medicina, um deles, em que você atinge ali, muito próximo do cutoff, do número de vagas que estão reservadas para ação afirmativa, de 45%, direito, administração, jornalismo, geografia, enquanto que você tem alguns programas que não atingem esse percentual de ação afirmativa, que é o que a gente chama de programas que têm um pouco menos de seletividade, no sentido de que as cotas não são preenchidas integralmente, né? Então, principalmente aqui, cursos nessa área de humanities, né? Então, a nossa estratégia empírica, dado, né, que a seletividade acontece principalmente em alguns cursos, a nossa estratégia de RDD, ela vai focar justamente nos cursos em que são muito competitivos, em que a gente também vai ter densidade aí para explorar o cutoff ali, essa variação perto do cutoff, que são os cursos que estão acima dessa linha de 30%, em que a proporção de pessoas matriculadas na via ação afirmativa é acima de 30%, mas a gente também vai explorar, né, essa variação no take-up da ação afirmativa entre os cursos para essa nossa estratégia de diferenças e indiferenças, né, no sentido que a gente vai ver cursos que têm mais take-up e menos take-up, e como é que isso tem esse efeito de transbordamento para outras pessoas que se matriculam nesses cursos, tá? Então, isso é mais ou menos o que vai balizar a nossa estratégia empírica. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, né, é mensurar esse efeito direto da política de ação afirmativa nessa margem de elegibilidade, qualificando ou não qualificando para o programa. E aí a gente olha para uma série de resultados, aqui eu trago só alguns deles, mas eu vou mencionar vários outros que a gente olha no artigo. Então, a primeira coisa que a gente olha é que, primeiro, tem um take-up, né? Então, a matrícula é maior se você qualifica, se você está acima desse cut-off, tanto para a ação afirmativa quanto para os tracks gerais. O take-up é maior, né, para a ação afirmativa, aumenta a probabilidade de você estar matriculado em torno de 70%, se você está acima do cut-off. Aumenta a chance de você se formar num programa da UERJ também, e os outcomes de
mercado de trabalho, de forma mais imediata, acho que esse é um resultado importante do artigo, quando a gente olha para essa linhazinha com um triângulozinho, que é o efeito no salário das pessoas, no track de ação afirmativa, a gente vê um aumento de salário em torno de 13%, uma variação de salário de $110 medidos em dólares de 2019, então é um efeito substancial, logo de curto prazo, 6 a 9 anos após o application, ou seja, logo depois da formatura. Quando a gente olha para esse mesmo efeito medido no mercado de trabalho, 10 a 13 anos depois, esse efeito basicamente vai embora, né? Então, a gente acha um efeito de curto prazo em salário e a gente acha que esse efeito vai sendo diluído ao longo do tempo. Olhando para o efeito antes da ação afirmativa, que é a linha azul, não tem efeito nenhum em salário, e para o track geral, a gente também não acha um efeito substancial em salário, nem no curto prazo, nem no longo prazo, né? Então, essa é a primeira evidência, né? Então, tem um efeito inicial, um efeito de curto prazo e um efeito que some ao longo do tempo, né? Então, o que explica esse efeito? Então, a primeira coisa que a gente faz é tentar ver se existe esse mecanismo de formatura, né, de graduação, né? E a gente acha, primeiro, né, que por mais que a probabilidade de graduação num curso da UERJ aumenta, porque esses são alunos que qualificam para o curso da UERJ, em geral, né, a probabilidade de você se formar em algum outro curso, ele não muda muito, né? Porque, novamente, a gente está falando aqui de um contexto de universidade que a gente chama de elite, né, em que esses alunos teriam uma possibilidade de matrícula em outros cursos, e o que a gente acha, né, que a substituição de matrícula, pelo menos para os alunos que qualificam para a ação afirmativa, eles têm maior probabilidade de estarem matriculados num curso da UERJ, uma menor probabilidade de estarem matriculados numa universidade privada. Então, essa é a substituição que a gente vê aqui em termos da ação dessa política de ação afirmativa, tá? Com relação... E aí eu vou falar aqui também um pouco desses mecanismos, quer dizer, então não parece ser um efeito só de graduação, né? E a gente vai falar aqui desses mecanismos via mercado de trabalho. Quando a gente olha aqui para esse efeito fora do cutoff, principalmente para os que a gente chama de top enrollees, e aqui a gente está usando uma estratégia que a gente chama de diferenças em diferenças. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está comparando cursos com mais ou menos exposição à ação afirmativa, né? Antes e depois da ação afirmativa, e considerando aí os diferentes coortes que passam pela política de ação afirmativa, né? Então, o que a gente acha aqui é que nessa estratégia diferente, obviamente aqui mencionando que a gente está falando de até um outro parâmetro de interesse, a gente acha uma queda de salário desses top enrollees, que são pessoas que passariam para a UERJ com ou sem a política de ação afirmativa, né? Uma coisa que a gente mostra também no artigo, que a gente faz também um teste de balanceamento de características. Então, em termos de características observáveis, a gente não acha muita diferença aqui de mudanças de composição, por exemplo, tá? Então, olhando para esse efeito de transbordamento, para esses top enrollees e para o complemento dele, novamente, obviamente o foco aqui são nos top enrollees, para esse efeito de transbordamento, a gente também olha para esses outros, para esse complemento, e a gente acha também uma queda do salário ao longo do tempo. Quanto maior, então, o que ele está medindo aqui quanto maior a exposição ao tratamento, e a gente pode interpretar aqui de uma variável binária, né? Quanto maior a exposição à política de ação afirmativa, se você está mais exposto, num curso que está mais exposto, maior é a sua queda de salário para os top enrollees e também para os outros matriculados, né? E da onde que está vindo esse efeito? Então, a gente tem aqui dois conjuntos de resultados importantes. Primeiro, via o RDD, a gente mostra que tem um ganho salarial que cai ao longo do tempo, e ele está concentrado justamente nos cursos no qual a política de ação afirmativa
que tem a qualificação para política de ação afirmativa, mas quando a gente olha também para o efeito de transbordamento para outras pessoas matriculadas no curso, tem uma queda de salário, né? E aqui o mecanismo que a gente quer tentar entender, né? Então, o que está explicando esse resultado? Uma política de ação afirmativa em que a gente vê um aumento da taxa de matrícula das pessoas que qualificam para aquela política, aumenta o salário inicial, cai depois, e para outra parte da turma, né, que os top enrollees, esse salário cai também. Tá? Primeira coisa que a gente tenta documentar aqui, que não tem a ver com uma questão de obtenção de diploma, e aqui eu acho muito importante qualificar o universo que a gente está olhando, né? Então é importante a gente falar aqui talvez da validade externa e da onde que se situa o nosso contexto. Novamente, é uma universidade de elite, né, em que as pessoas estariam matriculadas em outro curso, né, não fosse a política de ação afirmativa. Para os cotistas, a substituição que está acontecendo é de universidade privada para uma universidade pública, mas que não muda a probabilidade do cotista ter um diploma universitário, tá? Então, aqui perto da descontinuidade, né, de elegibilidade, passou ou não passou para o UERJ, a taxa de conclusão, considerando qualquer tipo de diploma, college degree, ela não muda, assim como não muda antes da política de ação afirmativa ou depois da política de ação afirmativa para as pessoas que estão no general track. O que a gente acha de interessante aqui, e falando desses mecanismos onde esse efeito está atuando, é que o que a gente acha é que os alunos que passam, né, via política de ação afirmativa, uma parte do mecanismo que está atuando é que aumenta a probabilidade deles trabalharem, né, 6 a 9 anos depois do application, numa firma que tem algum outro aluno da UERJ, né, que é aquela famosa rede de contato, né? Então, a gente mostra, né, que essa probabilidade aumenta muito para os alunos que estão nesse track de ação afirmativa, né? Então, novamente aqui, nenhum efeito nessa probabilidade de você ter um nível educacional mais alto, mas aumenta muito o valor que a gente chama desse networking e a probabilidade de você estar trabalhando numa firma que tem algum colega seu da UERJ. Isso é muito importante, principalmente para os alunos no track de ação afirmativa, nem tanto para o track geral, né? Então, principalmente atuando aqui para os alunos cotistas. E a gente faz várias medidas desse network effect. A gente considera se você está co-empregado com um colega do seu mesmo coorte, co-empregado com um colega que se formou um ano na frente, co-empregado com qualquer trabalhador que já passou pela UERJ, co-empregado, considera também um ponto importante que uma vez a Ana e a Fernanda levantaram, né? Tem muitos empregos públicos, né, que não dependem de referencial, né, de quem te indica, e é consistente com essa hipótese quando a gente olha para firmas públicas e firmas privadas, o efeito está muito concentrado nas firmas privadas, né, reforçando esse canal aí desse mecanismo do network, dos seus colegas e como a universidade é um ambiente que fortalece esse tipo de contato. Mas quando a gente olha para esse efeito aqui, né, lá na frente, esse efeito vai embora, né? Então, esse efeito desse contato dos seus colegas na faculdade, ele é muito importante para explicar esse ganho de curto prazo, logo após a formatura, mas ele também é um ganho que se desfaz ao longo do tempo, consistente com essa ideia de que sua rede de contato, ela é formada durante a faculdade, mas ela também evolui ao longo do tempo, né? Então, o seu contato mais ao longo do mercado de trabalho, ele perde um pouco toda aquela referência da universidade, né? E um último ponto que a gente faz aqui também é tentar entender se tem algum mecanismo aqui atuando com relação ao aprendizado dos alunos, dado a mudança de composição que a gente encontra com a ação afirmativa, né? Obviamente, a mudança de composição é uma mudança de composição que a gente mostra principalmente características demográficas, né? As outras características que a gente conseguiu medir, pelo menos para o top enrollees, eles não mudam muito, né? Então, alguém poderia argumentar, mas talvez tenha um efeito de composição, principalmente nos top enrollees, né? Eles mudam com a política de ação afirmativa. A gente não encontra evidência disso nas características que a gente consegue mensurar. E quando a gente olha para esse efeito de
Learning, a gente está olhando aqui para notas do ENAD, são notas de conclusão. A gente acha aqui também que esse pode ser um potencial mecanismo também, uma queda aqui em cursos com mais exposição de ação afirmativa, a gente também acha uma queda nas notas do ENAD. Tá? Então, o que eu acho que esse artigo traz aqui e contribui para essa discussão de políticas de ação afirmativa? Primeiro, abrir um pouco a possibilidade de que a ação afirmativa ela atua com efeitos no mercado de trabalho para além do nível educacional que as pessoas conquistam na faculdade, né? Nesse nosso exemplo aqui, nesse contexto especial da UERJ, de uma universidade elite, a gente não acha que é esse o mecanismo que está atuando, porque a probabilidade de você ter um diploma universitário não muda com a admissão na UERJ. Tá? E esses mecanismos, quando a gente pensa em validade externa, em diferentes países, em diferentes contextos, eles vão diferir bastante, e aqui em particular, quando a gente está falando de uma escola que é uma escola mais de elite, ou quando a gente está estendendo essa política de ação afirmativa em larga escala. E só para mencionar aqui artigos anteriores, né, dependendo do contexto, acham, tá, que um dos mecanismos através do qual a ação afirmativa atua é através de degree attainment. Não é esse o contexto aqui que a gente está olhando para a UERJ, tá? Aqui, as taxas de graduação são altas, porque todos os alunos, né, que a gente viu, principalmente sendo a primeira universidade ali a adotar política de ação afirmativa, eles são high achieving, e a gente mostra aqui que o valor, né, desse diploma e do acesso à universidade, ele pode depender muito mais do valor de networking, de quem trabalha com quem você interage durante a universidade e como é que isso abre possibilidades de emprego, do que propriamente o que você aprende na universidade. Tá? Isso significa, né, que a ação afirmativa por si só, ela pode não ser suficiente para trazer várias convergências no mercado de trabalho, e que outras políticas possam ser necessárias. Aqui no Brasil, a gente agora tem uma política de ação afirmativa para todas as universidades, né? Então a gente não está aqui falando só de uma, e quando a gente expande o escopo também a gente expande os tipos de universidades que estão entrando para a política de ação afirmativa, e apesar dessas políticas elas serem difíceis de estimar com os dados existentes, a gente tem aqui alguma evidência de que talvez ela sozinha não seja suficiente para trazer convergência no mercado de trabalho, e que outras políticas de ação, talvez de políticas de ação afirmativa ou uma atenção especial que acontece também no mercado de trabalho sejam necessárias para trazer mais convergência e diminuir desigualdades em termos de salariais por raça. Acho que é isso. Obrigado, Cecília. Super interessante os resultados dessa pesquisa. Então, a gente vai dar sequência, passando a palavra para Fernanda Estevam. A Fernanda é doutora em Economia pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, e ela vai contar um pouco para a gente sobre o que ela tem descoberto, olhando para o caso da Unicamp. Tá? Obrigado, Fernanda. Obrigada, Flávio. Obrigada, Sérgio, também pelo convite, para todos pela organização. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu vou apresentar para vocês um trabalho que, na verdade, a primeira parte desse trabalho já circulou há um tempo atrás. A gente parou esse trabalho para ir atrás de mais dados, né, em particular dados de desempenho acadêmico do mercado de trabalho. E o que eu vou mostrar para vocês aqui são análises bem preliminares, mas eu não queria deixar de trazer alguma coisa desses novos dados para vocês, e os dados, porque os dados chegaram, na verdade, sexta-feira, então eu confesso que a gente rodou um monte de coisa, vou mostrar alguma coisa para vocês sugestiva, né? Acho que é bacana ter algo para mostrar aqui pela primeira vez, mas, obviamente, tem muita coisa ainda para ser feita, então eu queria que vocês pegassem esses resultados ainda como sendo bem preliminares. Tá? Então, nesse trabalho, eu acho que é bem complementar com o que foi apresentado, né? E deixa eu ver se eu consigo. Não estou conseguindo. Vocês estão vendo em tela inteira? Não, né? Não em tela inteira. Eu não sei porque... Ixi. Só um minutinho.
Fernanda, em geral, o Ctrl L funciona. Então, não estava Ah, não, funcionando. tá. Em geral funciona mesmo. Mas acho que os outros também estavam assim, então acho que é mais alguma coisa mais geral, tá? Bom, então a referência principal é esse artigo, apesar de que esse artigo, se vocês forem olhar agora, não tem nada do que eu vou mostrar aqui em relação ao desempenho acadêmico, né? E só para falar para vocês assim, o que a gente faz nesse artigo de uma maneira bem resumida, tá? A gente analisa o impacto da política de bônus que foi implementada pela Unicamp em 2005 para alunos da escola pública. Então, essa política basicamente leva bônus para os alunos da escola pública na segunda fase da Unicamp. Então, o vestibular da Unicamp é um vestibular bem tradicional com duas fases, né? Tinha bônus adicionais para alunos PPI, apesar de que o montante desses bônus é pequeno, e a gente mostra em um artigo anterior que, na verdade, esses bônus não parecem ter feito muita diferença em coisas como admissão, etc., né? Mas, basicamente, o que essa política fez foi centrar a distribuição de notas da segunda fase, né? Então, uma vez que eu aplico o bônus para os alunos da escola pública, né, eu passo dessa linha pontilhada preta para essa linha pontilhada azul, e eles se aproximam dos alunos, do desempenho dos alunos da escola privada, né, das notas, né? E nesse artigo o que a gente vai fazer é que a gente vai olhar um aspecto dessa política, né, que é que esse bônus, no fundo, ele torna acessíveis a alunos da escola pública alguns cursos mais competitivos, né? Então, a gente sabe que os cursos no Brasil são escolhidos na hora do vestibular, né, que cursos diferentes têm notas de corte diferente. Então, o que a gente está usando aqui da política de ação afirmativa, né, é esse aspecto de que ela pode, de uma certa maneira, mudar a escolha de curso dos alunos, tá? Então, é um pouco uma história que eu não sei se é tão familiar para vocês, mas que eu escutava muito na época do vestibular, né? Tal pessoa quer prestar medicina, mas vai prestar enfermagem porque tem mais chances de passar enfermagem, né? Então, eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas o sistema de admissão da Unicamp e da maioria das universidades que usam o seu próprio vestibular, né, incentiva esse tipo de arbitragem, né, porque é principalmente a sua primeira escolha de curso que é levada em conta, né, e o que a gente está querendo ver aqui, né, usando esse meu exemplo, é se a gente tem mais gente indo de cursos menos competitivos, como enfermagem, para cursos mais competitivos, como medicina. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês efeitos dessa política em escolha e admissão, e como eu falei para vocês, vamos olhar um pouco desempenho acadêmico e profissional, apesar de que esses resultados ainda são bem preliminares e são resultados difíceis. E acho que tem aqui toda uma discussão que eu acho que é bacana, que a gente pode deixar para depois, de como, de qual que é aqui exatamente, né, o nosso contrafactual. Bom, então por que é interessante essa questão? Tá? Então, isso daqui são dados da Unicamp. Basicamente, o que a gente tem aqui é o log da renda dos pais, essa é a renda que os alunos declaram nos questionários socioeconômicos, tá? E o que a gente está fazendo aqui é calculando, no fundo, a média da renda dos pais para diferentes cursos. E ao invés de escrever aqui enfermagem, medicina, engenharia, etc., o que eu estou fazendo aqui no eixo X é colocando simplesmente a nota de corte da segunda fase, tá? E o que a gente está vendo? A gente está vendo que tem uma correlação clara entre a renda dos pais e a escolha de curso, tá? Então, se eu venho de famílias mais ricas, eu tenho uma chance muito maior de escolher cursos mais competitivos. E, obviamente, esse é um fenômeno que tem consequências em termos de mobilidade social. Então, o que a gente está fazendo aqui também, só uma simples correlação, a gente está pegando essas notas de corte dos cursos na segunda fase e está correlacionando com o salário. Esse salário aqui vem do censo. Então, no censo, a gente sabe, no censo da população de 2010, a gente sabe qual foi a graduação que as pessoas fizeram. Então, a gente fez a média simplesmente dos salários que estão associados com cada uma dessas profissões e vê que cursos mais competitivos são cursos que estão associados com um salário maior no mercado de trabalho. Obviamente, aqui é uma coisa bem descritiva. Tá? Bom, então, o que a gente vai usar aqui na análise? O que eu vou mostrar para vocês? Eu tentei selecionar alguns, eu acho que alguns resultados que dão a mensagem principal, sem ficar entrando muito em tabelas, regressões, etc. Então, a gente vai usar dados entre 2001 e 2008. A gente argumenta no artigo que, por diversas razões,
os resultados mais limpos que a gente tem são entre 2004 e 2006. Tá? Então, eu falei no início, a política foi implementada em 2005. Em 2005, ela é implementada muito em cima do vestibular. Tá? Então, a gente imagina que 2005 é um ano que não deveria ter sido tão afetado, porque muita gente já tinha decidido qual curso fazer. Mas eu vou mostrar para vocês os resultados de 2005 e vai um pouco nessa direção, de que os efeitos em 2005 acabam sendo um pouco menores. Tá? Então, a gente tem os dados da Unicamp, todos os dados do vestibular que a Unicamp observa, né? E eu vou mostrar para vocês os dados mais amplos, mas 2004 e 2006 são os anos mais limpos. Tá? Para alunos admitidos, a gente tem medidas de desempenho na graduação, então vou mostrar um pouco isso para vocês. E daí a gente juntou agora com a RAIS e com a base de sócios, essa base de dados, tá? E daí o que eu vou mostrar para vocês, os salários é bem preliminar, e eu acho que talvez levante mais perguntas do que dê respostas, mas acho que é interessante. Tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, de todos os exercícios que a gente faz no artigo, eu vou mostrar para vocês um event study, que simplesmente, vocês têm que pensar nisso, a gente está fazendo uma comparação entre os alunos da escola pública e privada, tá, que se candidataram na Unicamp antes e depois da política de bônus. Tá? E o que eu estou mostrando para vocês, que eu vou mostrar para vocês aqui, é sempre o diferencial dos alunos da escola pública depois que a política foi implementada. Tá? E a comparação vai ser sempre os alunos da escola privada. Tá? No artigo, uma das coisas que a gente discute, né, é que para esse período mais curto, né, então quando a gente foca em 2004, 2006, a gente não vê grandes mudanças no conjunto de candidatos do vestibular. Tá? Então, por isso que eu falei, é uma das razões que eu falei para vocês que os efeitos entre 2004 e 2006 são efeitos que a gente considera um pouco mais limpos. Tá? Bom, obviamente, no vestibular, cada ano tem uma coorte nova de alunos, então eu não consigo observar o mesmo aluno ficando sobre cotas, sobre bônus e não bônus, né? Então, para tornar os alunos mais comparáveis possíveis, a gente vai controlar para tudo que a gente tem na base. Tá? Então, a gente vai controlar para a nota do Enem, né? A Unicamp usa a nota do Enem já nessa época, desde 2000, na verdade, desde 2000, acho que ela usa a nota do Enem, então a gente tem a nota do Enem dos alunos, a gente vai controlar para a educação e ocupação dos pais, município de residência, escola de ensino médio, ano de admissão, idade e gênero. Então, o que eu vou mostrar para vocês nos eventos, está controlando para tudo isso, e eu vou focar, como eu falei, no coeficiente que nos interessa, né, que é a interação entre eu ser da escola pública e ter me candidatado à Unicamp no ano em que a política já estava disponível. Tá? Bom, o que a gente vê? Tá? E esses resultados, acho que são resultados bem claros. Né? Então, aqui a nossa linha vertical está em 2004. 2004 foi o último ano em que em que não existia política de ação afirmativa. Tá? Então, aqui esse vai ser o nosso zero. Né? O que a gente vê é um aumento, e acho que eu fui muito rápida nisso, então não tinha mencionado, a gente está olhando aqui para o topo dos cursos. Tá? A gente pode fazer outros exercícios, mas a gente está basicamente focando nos cursos que no artigo provavelmente a gente vai chamar de Selective STEM, né? Então são cursos, o curso de medicina e são 4 engenharias, tá? Esses são os cursos mais competitivos da Unicamp. E uma razão para a gente focar nesses cursos, né, além deles estarem associados com salários mais altos, é que quando a gente começa a ir para cursos menos competitivos, daí eu posso ter efeitos de alunos escolhendo esses cursos porque são mais competitivos e outros alunos deixando de escolher cursos mais competitivos, por exemplo, do privado, indo para cursos menos competitivos. Então, quando a gente olha para o topo, a gente está medindo, né, a gente está medindo simplesmente o efeito de ir para cursos mais competitivos. Então, a gente tem esse aumento, a gente observa esse aumento, então eu falei para vocês, em 2005, né, que é o primeiro ano aqui depois da barra vertical, a gente tem um efeito menor, né? Como eu falei para vocês, foi uma medida anunciada em cima da hora no vestibular, mas a partir de 2006 a gente tem um efeito que vai se persistir ao longo do tempo, né, de 2 pontos percentuais, que corresponde mais ou menos a 10% de aumento na probabilidade de um aluno da escola pública escolher um desses cursos mais competitivos, que são 4 cursos de medicina e 4 cursos de engenharia e um curso de medicina. Tá? E quando a gente olha em termos de admissão, né, a gente tem um efeito que corresponde a 0,7 pontos percentuais, que pode parecer pequeno, mas isso daqui, na verdade, para esses cursos, corresponde a um aumento de 100% na probabilidade de admissão para os alunos da escola pública. Tá? Então, esse daqui, na verdade, é um efeito bem grande. Tá? Então, o que essa primeira parte
nos mostra, né? Então, ela mostra que para um aluno da escola pública, a política gerou esse aumento de 9,6% na probabilidade de escolher um curso competitivo, né? E aumentou muito a probabilidade de um aluno da escola pública ser aprovado em um curso competitivo. Tá? A gente faz um exercício que eu não trouxe aqui para uma questão de tempo, mas a gente faz um exercício em que a gente faz o seguinte, olha, vamos ver o quanto que a renda explica, né? A renda dos pais explica a escolha de um curso competitivo e o quanto que ela explica a admissão desse curso competitivo. Tá? E o que a gente vê é que depois da política, então a gente vê um impacto positivo, eu já tinha mostrado para vocês isso no gráfico, né, um impacto positivo da renda dos pais na escolha de um curso competitivo, mas o que a gente mostra é que depois da política de ação afirmativa, a gente tem uma redução nessa diferença, né, então cai em 20% o impacto da renda dos pais na escolha de um curso competitivo. E, na verdade, em termos de admissão em um desses cursos competitivos, a gente vê que a política anula completamente o impacto da renda dos pais. Tá? Então, eu tinha uma diferença inicial de que, se meus pais tinham uma renda maior, eu tinha uma chance maior de ser aprovado nesses cursos, e, na verdade, como consequência da política, esse impacto da renda dos pais é anulado. Tá? Então, essa é a primeira parte, essa é a parte que eu disse para vocês, que é uma parte que circulou com algumas modificações, a gente fez algumas alterações, mas é muito parecido com o que vocês talvez já tenham visto. Tá? Bom, daí a pergunta, né, e na verdade a pergunta que a gente recebeu várias vezes quando a gente apresentou esse trabalho é e o que isso significa? Quer dizer, eu tenho pessoas escolhendo cursos mais competitivos, né, cursos que a gente pode pensar são mais difíceis, né, como que isso impacta o sucesso acadêmico, o sucesso profissional dessas pessoas. Tá? E aqui, por uma questão de tempo, por uma questão de clareza, eu vou mostrar exercícios muito parecidos, mas noto que aqui um grande desafio desse exercício é a definição do que é o nosso grupo de comparação, né? Porque aqui a gente não tem realmente um grupo de controle puro, né? A gente está trazendo, com a política de bônus, a gente está trazendo para a universidade alunos que, por definição, têm uma nota no vestibular menor, né? Então, a questão aqui é com quem a gente compara, né? E o que a gente vai fazer aqui talvez seja uma das comparações mais injustas que a gente possa pensar, né? A gente vai continuar comparando alunos da escola pública e alunos da escola privada, sabendo que esses dois grupos sofreram modificações, né? Mas o que vai nos permitir aqui é uma ideia inicial de diferenças. Tá? E aqui a gente vai expandir a análise para todos os cursos, a gente fez isso só para os cursos mais competitivos, os efeitos são muito parecidos, mas, na verdade, é bem mais ruidoso, porque eu tenho uma amostra bem menor, então eu vou olhar para todos os cursos, acreditem que para cursos competitivos é muito parecido. Tá? Bom, então o que a gente olha, tá, para desempenho acadêmico? A primeira coisa que a gente vai olhar aqui é a conclusão da graduação. Tá? Então, outra vez, o que a gente está fazendo aqui é comparando, né, como que o desempenho na graduação de alunos da escola pública em relação aos alunos da escola privada mudou com a implementação da política. Tá? Tive um pequeno efeito aqui, um pouco negativo sobre a conclusão, e eu já vou explicar para vocês de onde vem isso. Tá? Na verdade, aqui, se a gente usasse esses efeitos mesmo para 2006 e para 2007, são estatisticamente significantes a 10%, eu já vou dizer de onde vem. Tá? Da onde não vem do que a gente está chamando aqui de evasão. Tá? E talvez eu tenha que qualificar um pouco o que a gente está chamando de evasão. Aqui, evasão é um aluno que deixa o curso e deixa a Unicamp. Tá? E a gente está vendo, acho que parecido com vários trabalhos que foram apresentados agora há pouco, né? A gente vê que não tem um efeito de evasão, ou pelo menos a gente não tem um aumento de evasão dos alunos da pública em relação aos alunos da privada, né? Mesmo sabendo que esses grupos foram alterados pela política, né? De maneira contrária. Né? Mas o que a gente vê é um efeito negativo em média ponderada. Tá? Outra vez, eu estou comparando alunos muito diferentes, né? E uma coisa que eu posso já dizer para vocês é que, por exemplo, se eu controlo para a média, para a nota da segunda fase, né? Esse efeito desaparece, tá? Então, isso daqui é realmente, eu estou realmente selecionando alunos diferentes, mas a gente vê um efeito negativo na nota e a gente vê, né, alguma mudança, e aqui a gente acho que é super interessante e a gente precisa investigar bem mais, né, em mudança de curso. Né? E como a gente tem
a gente consegue nesses dados agora seguir o mesmo aluno ao longo do tempo, a gente vai poder dizer de que curso para que curso que esses alunos estão se mudando, tá? Outra vez, tá? Pensem que quando eu estou mostrando esses resultados, eu estou comparando alunos que, por definição, são diferentes. Tá? Mercado de trabalho é ainda mais desafiador, né? O que a gente vê é um resultado muito, assim, muito próximo de zero, então a gente tem diversas medidas. Aqui a gente está pegando participação no mercado de trabalho, combinando o RAIS e a base de sócios 5 anos depois do que a gente está chamando aqui graduação esperada, tá? E a gente vê muito pouca coisa sobre salário. Tá? E aqui, obviamente, a gente também tem que trazer essa análise para quer dizer, fazer essa análise de uma maneira bem mais cuidadosa, porque aqui a gente tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que a gente tem tanto o pool do público quanto do privado mudando, a gente tem essas mudanças de curso, né? Então a gente precisa entender melhor, né? Mas assim, a nossa leitura, pelo menos por enquanto, dos resultados é que se existisse alguma preocupação de um grande mismatch, né, do que a literatura chama de um grande mismatch em termos de mercado de trabalho, não parece que é isso que a gente vê, tá? Mas a gente vê sim algumas movimentações dentro do curso que a gente precisaria entender melhor. Tá? Então, acho que o meu tempo provavelmente deve estar quase acabando. Deixa eu concluir, depois a gente pode falar muito mais sobre o que foi feito e o que precisa ser feito. Tá? Então, o que eu acho que é bem interessante desses resultados em relação ao que foi apresentado aqui, né? Que a gente tem aqui é uma política, né, que possibilita a expansão nessa escolha de cursos acessíveis, né, e o que a gente mostra que isso tem impacto na escolha real dos candidatos. Tá? E acho que é uma coisa interessante, porque a gente vê esses efeitos na ausência de cotas específicas por curso. Né? Então, acho que o Cauê tinha mostrado aqueles primeiros resultados, né, mostrando impacto sobre cursos, a Úrsula também falou sobre os cursos. No caso das cotas, algumas dessas coisas acabam sendo quase mecânicas, né? Quase mecânicas, obviamente, porque a gente sabe que nem todas as vagas vão ser preenchidas. Aqui a gente está fora de uma política de cotas, a gente está numa política de bônus, simplesmente, e a gente vê que essa expansão, né, do conjunto de cursos que se tornam acessíveis para o aluno tem um impacto real na escolha. Tá? A gente vê um aumento expressivo na probabilidade dos candidatos da escola pública escolherem cursos mais competitivos e serem admitidos nesses cursos, né? O que parece acontecer é que a gente gera essa redução nessa dependência da renda dos pais na probabilidade de escolha e admissão, né? No caso da admissão, falei para vocês, a gente consegue, na verdade, anular, né? E a gente não pode, né, como eu falei para vocês, tem algumas coisas acontecendo lá em termos de graduação que a gente precisa investigar melhor, essa questão de mudança de curso, de nota, né? A gente não pode excluir que a política gere algum grau de mismatch dentro da universidade, mas a gente precisa entender bem mais, fazer análises bem mais detalhadas para entender melhor esse ponto. Né? No mercado de trabalho não tem nada super claro que salte à vista, obviamente no mercado de trabalho, como eu falei para vocês, tem muitos efeitos acontecendo ao mesmo tempo. Bom, gente, então acho que é isso, acho que é uma outra dimensão, quer dizer, acho que além da questão da gente conseguir olhar um pouco mais para frente na vida dessas pessoas, eu acho que a escolha de curso por si só, né, é uma variável que tem consequências no longo prazo. Né? Então, queria mais uma vez agradecer o convite e fico aqui à disposição se tiver perguntas. Obrigada, gente. Obrigado, Fernanda. Pessoal, encorajo vocês a mandarem perguntas pelo chat agora para a fase de debate e eu vou, numa tentativa de quebrar o gelo aqui, fazer uma pergunta ao Michael, eu vou passar em ordem, então eu também tenho uma pergunta para a Ana e acho que a gente segue em ordem. Michael, você apresentou alguns resultados sobre o índice de equilíbrio racial e você falou que eles são sobre ensino superior. A primeira pergunta aquilo é ensino superior em geral, né? Não ensino superior público ou privado, certo? Isso, ensino superior em geral. Tá, e um exercício que eu achei muito legal, é super difícil fazer isso, eu sei,
poucas pessoas tentam, né? Mas é aquela projeção de que a gente convergiria para um equilíbrio racial em 2046. Eu queria entender um pouquinho melhor, vocês usam dado de que anos para construir aquela trajetória? São dados de 2012 a 2016, ou vocês pegam dados de antes também? Porque... Então, Flávio, lá naquele gráfico a gente pegou só de 2012 a 2019 e fez aquela reta de projeção, tá? Na atualização mais recente a gente pegou, se eu não me engano, até 2002. Só que a gente ainda não vi como que está nessa projeção mais recente. Essa foi a anterior, esse período de 2012 até 18, 19. Tá. Tá, porque acho que uma preocupação é que se você usa os anos em que a lei de cotas estava expandindo, né, você pode ter um momento em que essa curva está acelerando, né? Então a gente Exato. está sendo otimista demais com relação a quando convergiria para o zero lá de equilíbrio racial. Exato, exatamente. Se pegar o período anterior, a gente já viu que vai levar mais anos, assim. Só que eu não lembro desses dados, que é bem recente, Tá. a gente soltou. Tá legal, depois se você puder dividir com a gente, eu Uhum. entro em contato, tá? Tá bom. E passando, Ana, eu fiquei com um pouco de dúvida. Eu acho muito legal o fato de que vocês focam no caso do curso de Direito, onde você tem uma prova de admissão, né, ao final do curso, então isso permite fazer uns exercícios bem diferentes. Eu queria entender um pouco melhor, aqueles resultados sobre a OAB são resultados sobre a taxa de aprovação, tá? Isso. Vocês estão Isso, olhando a para a gente está aprovação. olhando só para a segunda fase, né? Porque a OAB tem primeira fase e segunda fase. Então, aquele resultado é só para a segunda fase, porque tem uma vez que você passa na primeira fase, a probabilidade de você passar na segunda é muito alta. Tem uma diferença muito baixa entre as duas. Então, a gente até tentou olhar uma época se a gente conseguia identificar quem tinha seguido em direito só olhando para a primeira fase, mas a correlação é tão alta que meio que não faz sentido. A gente acabou optando por focar mais na segunda fase da OAB mesmo por esse motivo, que é, de fato, a aprovação e a pessoa ter a certificação e poder, inclusive, atuar como advogado de forma autônoma ou de qualquer outra forma. Entendi. Tá. Vocês têm dados de inscrição na prova da OAB? Não, Porque não, a então não gente dá. tentou muito conseguir, mas a OAB não cooperou muito ali para compartilhar a parte de inscrição, mas a gente usa basicamente o dado público de quem foi aprovado na prova. Entendi. Acho que uma preocupação possível é que o aluno que entra por ação afirmativa vai ter uma trajetória durante o curso, isso pode mudar a composição de quem está prestando a prova, né? Eu não sei exatamente como isso poderia ser lidado sem os dados de inscrição para dar uma ideia do tamanho desse problema. Então, se você parte da hipótese de que todo mundo que está prestando vestibular para direito na UERJ tinha interesse em se tornar advogado, a gente vê essa diferença em termos de essas pessoas conseguiram seguir a carreira que elas revelaram a preferência de que elas teriam caso elas conseguissem entrar no curso, né? Então é daí que a gente vê a diferença se a pessoa conseguiu de fato se tornar advogado ou não, e a gente vê essa diferença em nível. Tá legal. Obrigado. O Sérgio mandou uma pergunta aqui, eu vou ler para todos. Tive a impressão de que os resultados sobre o mercado de trabalho são bem diferentes no caso da Unicamp, sem efeitos, e no caso da UERJ, como apresentado pela Cecília. Ele está perguntando se as autoras têm alguma consideração sobre as diferenças e que razões poderiam levar a isso. E aí uma pergunta diretamente para a Cecília. Foi identificado no estudo que a política de cota sozinha não consegue trazer benefícios no mercado de trabalho aí no longuíssimo prazo, né, mais de 13 anos depois da inscrição no vestibular. Cecília, se você teria alguma ideia do que precisaria ser realizado na política para que os resultados positivos se mantivessem ao longo do tempo. Cecília ou Fernanda querem comentar alguma coisa sobre
Não sei, o resultado da Unicamp me Que relembra é bem que... a gente está olhando para coisas bem diferentes, né, Cecília? Eu acho que e acho que é bom a gente qualificar isso, talvez eu tenha ido rápido demais na apresentação, né? Eu acho que o resultado que a Cecília está mostrando é o impacto sobre os alunos na margem, né? Comparando quem entrou e quem deixou de entrar na UERJ, Exato. né? E comparando cotistas com cotistas e não cotistas com não cotistas. Né? Isso, e depois a gente tem também, quer dizer, esse é uma das análises, e nessa análise a gente mostra que tem um ganho salarial para quem entra na ação afirmativa que se dilui com o tempo, e não tem nenhum ganho para quem está no general track. Mas, e aí, essa qualificação é quem está na margem de qualificação, né? Mas a gente também tem um outro resultado, que é olhar para sempre o topo da turma, né? Então, por exemplo, a título de ilustração, pega sempre os 10 primeiros da turma, né? E compara o que acontece com o salário desses 10 primeiros da turma num curso em que tem mais ou menos exposição à política de ação afirmativa. Então, nesse sentido, a gente também tem um resultado adicional sobre o que a gente chama dos top enrollees. E como a gente faz para eles, a gente também acaba fazendo para o complemento, né? Enfim, apesar do interesse principal seria esse efeito de transbordamento para essas pessoas que entrariam no curso de qualquer jeito, né, que estão lá no topo. E nesse caso a gente mostra que para esse outro efeito de tratamento também tem uma queda de salário, né? A comparação que a gente faz, eu até anotei aqui, um aumento, o que a gente está comparando são cursos que têm mais ou menos matrículas de cotistas, né? Que é aquele gráfico que eu mostrei para vocês no início, né? A gente tem efeito fixo de cursos, obviamente, mas no final das contas, na nossa estratégia empírica, a gente está comparando essa exposição binária 0 ou 1, né? Acima de 30%, abaixo de 30%, e antes e depois, né? E a gente acha que o aumento de 1% da composição de ação afirmativa reduz o salário em 0,7%. Então, para essa outra amostra. Então, em geral, são esses dois resultados. Talvez só complementando, desculpa, então, assim, acho que a análise é bem diferente, bom, no artigo da Unicamp, eu insisto ainda, são resultados bem preliminares, mas se a gente deixar de lado a questão de mudança de curso, tá, que é uma questão que a gente precisa olhar melhor, pensando nesses dados mais agregados, na verdade, um efeito zero sobre mercado, sobre a diferença entre alunos de escola pública e escola privada, na verdade, pode ser uma excelente notícia. Né? E o que a gente está dizendo? A gente está dizendo, olha, essa é uma política que está incluindo alunos com uma nota menor. Né? No caso dos alunos da privada, a gente pode estar pensando que ela está retirando os alunos que tinham uma pior performance no vestibular, então, no fundo, eu estou fortalecendo, né, o grupo da escola privada, em termos de notas no vestibular, tem notas maiores, o grupo da escola pública agora tem notas piores, né? E eu não estou encontrando diferença entre o salário desses dois grupos após a implementação da política. Tá? Claro que com a história de mudança de curso, a gente pode dizer que a gente teria alguma expectativa de que essa diferença se tornasse positiva, mas daí tem muita análise ainda para ser feita, né? Mas assim, um impacto zero aqui não é uma má notícia, quer dizer, né? A gente ficaria preocupado se a gente tivesse, por exemplo, um efeito negativo. Mas são dois exercícios, mas obrigada, Sérgio, pela pergunta, acho que é importante fazer essa qualificação. E só qualificar aqui, Fernanda, também, que acabei não tendo tempo de mostrar todos os nossos resultados, para o top enrollees, né, a gente geralmente interpreta assim, essas são pessoas que estariam no sentido de que eles são, enfim, eles já passariam de qualquer jeito e até para pensar, né, qual seria o alternativo dele, possivelmente seria o mesmo curso, né, porque eles são muito high achievers. Para o RDD, eu acho que tem sempre uma complicação adicional, que, enfim, que é o que essas pessoas fazem quando não são admitidas, né, para o curso, né? E aí eu queria só trazer um pouquinho aqui do que a gente acha, né? Em geral, o take-up é super alto, né, principalmente para os tracks de ação afirmativa, então as pessoas se matriculam na UERJ. Eu tinha mencionado, né, em que elas deixam de se matricular. São em universidades privadas, né? Então você tem esse efeito negativo quando a gente olha para os dados
do Censo de Educação Superior, vendo qual seria a alternativa que eles teriam ido. E a gente acha que também é um resultado interessante, que aumenta a chance deles se matricularem no mesmo tipo de programa, como a Ana estava dizendo, né? Se a pessoa aplicou para Law School, então ela possivelmente também vai fazer Law School, mas não todos, tá? Então, tem alguma chance aqui de você ir para um outro programa quando você não passa, né? Dado que o nosso sistema universitário é um sistema universitário em que você escolhe ao mesmo tempo, né? A universidade e o degree, quando você vai para outra universidade, você tem essa possibilidade de escolher um outro degree. Então, isso também acho que é importante qualificar nesse efeito que a gente acha no RDD. A gente não necessariamente está comparando pessoas que estão fazendo exatamente o mesmo degree, porque a gente acha algum efeito de que, enfim, aumenta a chance de você estar matriculado no mesmo programa, um pouquinho abaixo do cutoff, mas não é 1 para 1. Então, tem pessoas que estão se matriculando em outros programas. E acho que o último ponto aqui que o Sérgio colocou, né, na verdade, o que a gente acha, né, que eu não sei se a política de cotas sozinha não consegue trazer os benefícios de mercado de trabalho sozinha, né? A gente acha que nesse contexto, os efeitos se dissipam ao longo do tempo, consistente com essa ideia de que você vai fazendo o seu network ao longo da vida com outros... mas se esse efeito do network, que eu acho que é importante, que a gente identifica nesse artigo, ele é importante, eu acho que isso traz a essa discussão de que esses networks que são formados ao longo da vida, não necessariamente só durante a faculdade, né? A gente mostra aqui que o network de 4 anos da faculdade é relevante, mas existe o network que você faz durante o seu ensino, a sua escola, existe o network que você faz na sua vizinhança, existe o network que você faz no mercado de trabalho. Então, acho que ele abre um pouco essa janela de pensar de integrações e de mais integração em vários outros espaços da vida das pessoas. Legal, Cecília. Muito obrigado. A Maria Tanuri Piento, super feliz que ela pôde participar da mesa hoje à tarde. A gente tentou incluir a Maria Tanuri nas mesas, né? Outro panelista, mas não deu certo. A Maria faz uma pergunta para a Fernanda. Sua base de dados abre espaço para estudo de alguns aspectos de mismatch, o que é bem importante. Você tem estimações sobre probabilidade de formatura nesses cursos mais competitivos? E mismatch no mercado de trabalho no futuro? Pensam em analisar? Obrigado, Maria. Oi, Madu. É exatamente nessa direção que a gente quer ir. Então, assim, o que eu mostrei para vocês de formatura, aquilo é em geral, tá? Para os cursos mais competitivos, a gente vê algo bem parecido. Então, a gente vê uma pequena redução na probabilidade de formatura, que parece vir de alunos que mudam de curso, tá? E daí é toda essa análise de mudança de curso que a gente ainda não conseguiu começar a fazer, tá? Mas eu acho que essa é justamente a nossa direção, né? Porque, assim, só para contar um pouquinho mais a história desse artigo, quer dizer, a gente tinha essa primeira parte do artigo em que a gente falava de mobilidade social, né? E falava como que esse mecanismo de escolhas de cursos poderia contribuir para a mobilidade social, e daí a gente, né, ouviu inúmeras vezes de que mobilidade social dependia de desempenho acadêmico, dependia de desempenho no mercado de trabalho, né? Então, por isso que a gente foi atrás desses dados e fez essa parceria com a Unicamp, mas é bem nessa direção que a gente pretende seguir. Opa. Obrigado, Fernanda. Maria, você está muda, tá? Você queria falar alguma coisa? Não, eu acho que... Não, boa tarde, gente. Não, eu Boa acho tarde. que esse é um assunto ainda pouco explorado. Acho que é muito interessante você ter esses dados, porque abre uma possibilidade mesmo, né? Porque o que a gente vê é que, na verdade, escolha de cursos, escolha de ocupações, acabam sendo um determinante muito grande, vamos dizer assim, de desempenho e retornos, né, no mercado de trabalho. E muitas vezes, com a política de cotas, né, de ações afirmativas em geral, as pessoas acabam escolhendo o curso que elas acham que tem alguma chance de passar, né? Elas passam, né? Isso é para todos os cursos, quer dizer, para todos os sistemas, né? Mesmo o sistema universal, né, que não usa as cotas, eles vão um pouco nessa direção, mas agora você tendo essa possibilidade, né, de escolher um curso mais concorrido, né, esses dados possibilitando essa análise, é muito interessante, porque você vai conseguir tirar alguns efeitos, né?
E aí depois ainda vai ter que ver essa questão no mercado de trabalho, que é uma coisa bem forte também, essa questão do mismatch no mercado, pode ser bem forte, essa questão do mismatch no mercado de trabalho. Se vocês estão indo nessa direção, acho que é uma direção bem importante, pouco explorada aqui no Brasil. Obrigado, Maria. A Úrsula está com a mão levantada. Pode fazer a pergunta, Úrsula. Queria fazer uma pergunta. Bom, eu não vi as apresentações inteiras, estava no seminário, cheguei às 2, só vi a Fernanda, mas eu tenho um resultado do paper da Cecília Cili que eu gosto muito, que é esse resultado do stop and release, né? Eu acho que é uma pergunta assim, que eu sempre tive, né? O que acontecia com essas pessoas, e eu me recordo de ler esse paper de vocês, mais uma versão mais do início do ano, então não sei se vocês... Mas a pergunta que eu fiquei quando eu li era por quê, né? Se isso era um efeito de capital humano, de aprendizado durante a universidade, agora eles têm colegas, se eles estão aprendendo menos e isso reflete depois no salário, ou se é uma valorização do curso, uma percepção ali pelos empregadores. Você tem algum palpite? Já conseguiram olhar alguma coisa nesse sentido? Pretendem? Porque eu acho que seria fantástico, assim, é o resultado que a literatura precisa muito. Cecília, você está muda. Eu estou aqui pegando, tô aqui pegando novamente os efeitos aqui. Na verdade, assim, acho que são vários mecanismos indo nessa direção. Então, um deles é que esse valor do network diminui para eles, né? No sentido que o que a gente mostra é que uma parte dos retornos que você tem no mercado de trabalho vem através de uma rede de contato, né? Você vai para firmas que contrataram em algum momento alunos que estudaram na UERJ, nas diversas definições, e uma parte desse contato, desse valor, desse network diminui à medida que você tem, para o stop and release, à medida que você tem mais exposição, uma turma com mais ação afirmativa. A gente também acha um efeito, que foi o último gráfico que a gente mostrou, de que também tem algum efeito em aprendizado. A gente olha, a gente faz essa mesma estratégia empírica do diferenças e indiferenças para o top and release, olhando para a nota do ENAD, que acho que acho que talvez esse seja um resultado novo, que não tenha no último, na versão que a gente acrescentou muito recentemente. E a gente acha um efeito de uma nota menor do ENAD em cursos com maior exposição. Obviamente, a gente não consegue dizer, né, exatamente o que está acontecendo ali nessa caixa preta, se é uma mudança, se tem algum tipo de mudança na interação entre as pessoas na sala de aula, ou alguma coisa que acontece no material que é ensinado, mas a gente documenta pela nota do ENAD uma queda para todos os DCIs de nota também, que é um gráfico que... Enfim, eu posso te mandar a última versão do artigo. Então, no final das contas, eu acho que é uma série de explicações que tem um pouco a ver com esse spillover effects, dessa mudança da composição, né? Uma parte vem de aprendizado, a gente não acha que é consistente com mudança de composição, então, das características observáveis do stop and release, eles são parecidos, né? Não parece ser essa mudança, tem uma mudança de aprendizado e tem uma mudança nesse valor do network, diminuindo a chance deles estarem empregados numa firma com um alumni da UERJ. Ótimo. Pessoal, a gente esgotou as perguntas do chat. Se ninguém mais tiver... Oi, Ana, você está de mão levantada, desculpa, estava no canto aqui. Ana, pode fazer a pergunta. É só um follow-up nessa pergunta para a Cecília. No resultado do Top and Release, você está olhando para todos os cursos, né? Ou só para os cursos que estão naquele grupo que tem o acesso mais alto? Todos os cursos. A exposição mais alta. Todos os cursos. Porque nessa estratégia, justamente o que a gente está usando, a variação que a gente explora, é a variação no take-up das ações afirmativas. Então, toda a variação é uma turma que tem mais matrículas de ação afirmativa ou menos matrículas, porque tem muita variação, né? O take-up pode chegar a 45%, que era o que é dado pela cota, mas em alguns cursos chega a ser tão baixo quanto 10%, né? Então, é essa variação que a gente explora, a variação na quantidade da turma que vem dessa política de ação afirmativa. Entendi. Tá.
Oi, Cecília, deixa eu só engatar uma pergunta aqui. Fiquei com uma dúvida em relação a isso também. Quando vocês classificam um curso quanto mais exposto ou menos exposto, né, à ação afirmativa, considerando que aqueles candidatos que disseram que queriam competir, que queriam, né, competir pela ação afirmativa, tiraram nota de curso, se eles tiraram nota de corte acima do corte da entrada lá pelo Universal, eles estão considerados para a ação afirmativa, é isso? É assim que vocês estão classificando? Não, na verdade, assim, existe um percentual que deve ser preenchido pela lei de ação afirmativa. Quando eu estive na UERJ, que a gente foi buscar os dados, uma coisa que me surpreendeu muito é que as pessoas, a admissão da UERJ tem muita dificuldade de preencher as vagas de ação afirmativa. E isso eles fazem várias rodadas e eles têm dificuldade de preencher. E, de fato, isso é uma coisa que a gente vê nos dados. Quando a gente plota para o curso o percentual de alunos que entram via política de ação afirmativa, tem os cursos que chegam nos 45%, que é o percentual que pode ser atingido, que são os cursos mais competitivos, como direito, medicina, etc. E tem cursos que não conseguem preencher as vagas de política de ação afirmativa, em que o percentual de matriculados chega a 10%. Mas porque tem uma questão de ter uma exigência de nota mínima, como é que é isso? Tem a nota mínima, mas o que a gente tabulou, eu estava até conversando com o Evan hoje, por que a gente tem essa variação, né? E tem um critério de renda, né? Então, o que acontece? Pelo critério de renda, vários alunos negros que qualificam pela ação afirmativa, eles são de renda mais alta, né? Então, o critério de renda ele é binding, no final das contas, né? Esse é um ponto. Mas, Cecília, a questão da nota mínima, eu acho que é bem relevante, porque mesmo para direito, que é super competitivo em cotas, a nota mínima é 20 e a nota de corte é às vezes 40, 38. Então, é relativamente próxima. Então, para outros cursos, eu imagino que seja bastante restritivo. Eu acho que o ponto que você está colocando aí é que se tem um ajuste que deveria acontecer, é o ajuste na nota de corte, né? Então, à medida que você não está qualificando pelo critério de renda, você deveria ter uma queda nessa nota de corte para que você tivesse mais qualificações. No final das contas, assim, eles têm muita dificuldade de ter application de alunos também de baixa renda. Então, por isso que essas cotas não preenchem. Então, o critério, como acho que você colocou, né, Ana? Você tem o critério de características demográficas, mas o critério de renda ele se sobrepõe a todos eles. Então, você tem que você tem que ter o critério de renda para poder qualificar para as cotas. E essa é uma questão que eu acho que ele chama muito mais para uma questão de fomentar induzir o application de alunos, né? Porque os que estão aplicando no momento são alunos que, quando passam, têm um critério de renda mais alto e por isso não qualificam. Porque a política aqui na UNB, quando foi criada, justamente não existe esse critério, a política racial, né, de cota racial, não existe esse critério de renda, né? Então, foi uma das reivindicações, né, do movimento negro que participou desse processo, de que tinha que ter esse efeito de demonstração, então não importava se os negros que iam entrar são de renda baixa ou alta, né, que eles tinham que entrar, basicamente. Então, a gente não tem isso, né? Então, preenche-se todas as vagas de ações afirmativas, né? O que existe aqui é que em alguns cursos a política não é binding, né? Essas pessoas passariam de qualquer maneira, mesmo sem as ações afirmativas, né? Em alguns cursos menos concorridos. E apenas nos cursos mais concorridos e que usam um background mais de matemática, tal como as engenharias, claro, medicina e direito, mas medicina e direito, os cotistas de medicina e direito têm uma nota no vestibular tão alta que eles passariam em qualquer curso, certo? Assim, mas, assim, os de engenharia são os que realmente usam mais a política para entrar. Né? E vários outros cursos, essas pessoas passariam de qualquer maneira. Então, é bem diferente, é bem interessante, porque aqui não tem realmente esse critério da renda. Então, e eu fiquei até pensando, quando a gente, desculpa te interromper, que, na verdade, tem uma discussão grande agora, né, sobre
baixar esse critério de renda, né? Tornar ele menor, né? Que esse critério de renda talvez seja muito alto. E talvez, pelo menos com essa experiência que eu vi nos dados da UERJ, talvez isso não seja o suficiente, porque, na verdade, o que a gente precisa é ter mais application, né, de pessoas, no final das contas, né, para qualificar. Não é uma questão do critério de renda, é uma questão das pessoas aplicarem, porque as vagas não estão sendo preenchidas por conta dele, né, do application, não tem densidade de pessoas aplicando. Sim. Então, beleza. De volta na questão do Stop and Release, Cecília, se esses cursos, tipo Medicina e Direito, são justamente os com mais exposição, pelo menos de Direito eu sei que a gente tem a dificuldade de encontrar esse pessoal na RAIS. Medicina eu não tenho tanta familiaridade, mas eu imagino que também por ser uma profissão com maior... em que as pessoas são mais autônomas, né, trabalham de forma autônoma mais frequentemente, também teria esse tipo de dificuldade com a RAIS. Você tem algum condicional para, tipo, tem que encontrar X% das pessoas trabalhando na RAIS para poder usar esse resultado, alguma coisa assim? Não, no final das contas, a gente tem uma tabela, acho que é a nossa tabela principal dos resultados, em que a gente olha efeito em matrícula, efeito em formatura, efeito em salário e efeito em emprego. Nessa estratégia, por exemplo, de RDD, né? E o efeito emprego, a gente não acha nenhuma descontinuidade acima ou abaixo do threshold. Então, Sim, mais mas ou menos isso. a diferença que eu estou falando é intracurso. Tá. A gente não chega a quebrar para cada um dos cursos, no sentido de rodar um resultado separado para cada um deles, mas a gente estima retornos separados para cada um deles. Eu posso até olhar se tem um efeito diferente em emprego. No retorno... porque o que eu estou pensando é o seguinte, se os top enrollees mais expostos são top enrollees de cursos que tem pouca entrada na RAIS, você vai ter esse efeito negativo por causa disso, porque você tem menos desses alunos na RAIS, porque eles... Desculpa. Os mais expostos vão aparecer menos na RAIS por causa do programa e não por causa da exposição, entendeu? Essa é a minha preocupação. Então, eu não sei se faria sentido nessa estimação especificamente, mas pensar em alguma forma de controlar para a entrada na RAIS da profissão como um todo e não só por causa da exposição da profissão, entendeu? Então, talvez remover cursos profissionais do tipo medicina e direito e ver se o resultado se mantém. Eu acho que eu tenho duas respostas aqui que eu poderia tentar endereçar aqui nesse ponto. Então, para os top enrollees, a gente também faz a mesmo tipo de outcomes que a gente olha, né? E, por exemplo, aqui a probabilidade de formal employment, a gente não acha nenhuma diferença. Lembrando aqui o que a gente está comparando, tá? A comparação aqui tem efeito fixo de curso nessa nossa regressão de DIF-INDIF, tá? Então, estou comparando o curso com ele mesmo antes e depois da exposição. A regressão, só para se ter... Depois eu volto nela, né? A regressão a gente tem um efeito fixo de curso, mas eu estou comparando mais e menos exposição depois da ação afirmativa. Eu poderia fino aqui quer dizer, na verdade, eu acho que eu nem consigo olhar aqui fino por curso, por causa da nossa estratégia empírica, mas pelo menos a gente não acha efeito em emprego aqui, comparando o curso com ele mesmo, antes e depois da política de ação afirmativa. E só da regressão, para ficar... Posso voltar nela aqui? A regressão é essa aqui, tá? Então, de certa forma, a gente está controlando para um major cohort, né? Então, a gente está controlando se tem algum curso que tem uma taxa de emprego diferente, a gente está controlando por ele aqui. A gente quer capturar, na verdade, variações nas exposições após, controlando por esses efeitos fixos de curso. Ok, entendi.
Pessoal, se não tivermos mais perguntas, eu vou passar. A gente teria mais 5 Fernanda tá minutos. ali. Fernanda está de mão levantada? Desculpa. Mas é uma pergunta rápida, imagina. Não, é uma pergunta para o Michael, na verdade, Michael. Michael, o quanto você acha que esses dados... Assim, eu tenho um trabalho que a gente está usando os dados de raça da raiz, né? Eu confesso que eu tenho alguma preocupação, porque a gente sabe que ali não é o indivíduo exatamente respondendo a pergunta, né? Mas é algum RH que a gente não sabe muito bem como funciona e o quão cuidadoso é com essas informações, né? Vocês vocês conseguem fazer algum tipo de testagem, fazer algum tipo de checagem na qualidade dos dados? Não sei se vocês exploraram, por exemplo, a estrutura em painel para ver ao longo do tempo em diferentes empresas quanto que essa informação... porque isso, assim, eu sempre tive um pouco de receio, né? Imagino que vocês saibam um pouco mais sobre isso. Maravilha, Fernando. O dado da RAIS tem esse problema mesmo, que é autodeclarado, então não é autodeclarado, né? É o RH que vai declarar, então a pessoa pode mudar de cargo ou na mesma empresa mudar como que tá a declaração dela. E além disso, tem evidência na literatura também, por exemplo, que conforme a pessoa vai subindo de cargo, pode aumentar a probabilidade de declarar ela como branca também. Então, a gente começou a brincar um pouco com esses dados, de ver como que isso está mudando ao longo do tempo. A gente parou, a gente fez isso só 1, 2 meses, depois parou com esse exercício. E tem um outro exercício que a gente queria tentar fazer, no mínimo pegar ali e comparar com o percentual do mercado formal da PNAD, tá? Então, comparar o que está na RAIS com a PNAD de cada local, para ver o quão divergente está, assim, isso. Mas eu confesso que é difícil a gente mensurar esse tipo de erro, tá? Na RAIS. A gente pensou também em pegar alguns tipos de informação que algumas empresas fazem censos internos, que são autodeclarados, e depois pegar isso e comparar com a RAIS, tá? Mas eu confesso que a gente não avançou. Então, basicamente, a gente deixa isso como um problema de erro na variável, tá? Erro de medida na variável. Obrigada. Nada, imagina. Estudo racial, no aspecto geral, tem essa dificuldade, né? Por causa que a própria variável, dependendo do contexto, não só tem erros de medida, como erro de declaração, como determinado contexto é uma variável endógena que pode mudar de acordo com a situação. Obrigado, Michael. Então, agora eu passo a palavra ao BID e ao Paulo do IMDS para o encerramento. Tá? Muito obrigado, pessoal, pela participação. Eu começo, Paulo? Alô? Estão me ouvindo? Estamos, Rossi. Ah, tá. Então, vou começar, então, em nome do BID. Eu gostaria de agradecer a todos. Assim, bem impressionado com a qualidade. Acho que alguns pontos que a gente leva daqui, acho que, primeiro, a gente tem que levar isso aqui ao formulador de política. Acho que há um gap aqui, acho que é uma coisa que a gente tem que colocar no nosso caderninho, trazer essa discussão. Muito não se sabe, acho que a gente também tem que discutir, né? Pelo menos eu vejo aqui em Brasília, aonde está, acho que vem tantos resultados positivos e a gente vê aqui barreiras aqui. Acho que principalmente é porque esses resultados, esses estudos não chegam aqui, não são disseminados. Então, acho que contem com o BID, todo o nosso setor, né, de gênero e diversidade, que vem trabalhando com isso também em outros países e aqui no Brasil, para ajudar nisso. Nós estamos fazendo trabalho junto com o IMDS, né, não vamos parar aqui, vamos continuar. E
isso, e vejo assim, o BID, né, como um parceiro nessa pesquisa. A gente pode montar uma agenda de conhecimento, como a gente usa aqui dentro, comum, para a gente avançar. Outra coisa que a gente, outra conclusão é que ainda há muito para se fazer. Obviamente, uma boa parte dos dados ainda estão surgindo, né? Então, para a gente olhar esse impacto no mercado de trabalho, na frente, e aperfeiçoar, né, o que a lei, talvez até estender para outras áreas. Tá? Então, acho que agradecer isso, acho que a gente deve montar grupos, né, para analisar, acho que isso há pouco no Brasil, e manter um intercâmbio maior com o banco, que esse é nosso desejo. Tá? Então, muito obrigado. Bom, não sei se o Paulo está aí, eu vou fechar em nome do INDS. Queria agradecer aos participantes, foi tanto a parte da manhã quanto a parte da tarde muito ricas. Agradeço até o pessoal da manhã que esteve aqui também fazendo pergunta, contribuindo. Eu acho que foi muito legal juntar os dois grupos. A gente está fazendo um trabalho com o BID, um survey da literatura. Eu vou tomar liberdade para mandar, já pedi autorização para o Rossi aqui, para mandar para vocês, para vocês comentarem e tal, e acho que vai ser muito rico a contribuição de vocês para esse survey da literatura que a gente está fazendo. O IMDS também vai estar produzindo um plano tabular que a gente deve lançar no primeiro trimestre do ano que vem, um plano tabular com indicadores para a legislação de cotas, né? Para a lei federal. Comentário da Úrsula na parte da manhã de que é principalmente uma questão de representatividade no ensino superior. A gente concorda, mas também pensando num horizonte a parte da tarde tratou disso, né? Os efeitos no mercado de trabalho, também produzir, a gente pensar em indicadores que usem tanto registros administrativos como os dados do IBGE, para que a gente acompanhe a evolução dessas diferenças salariais, da participação na força de trabalho, porque mesmo que não esteja diretamente associada à legislação, ela indiretamente, a legislação vai ter que estar olhando também para isso. Então, é um esforço que a gente vai estar fazendo também ao longo do tempo, e a gente também gostaria muito da colaboração de vocês, da troca de vocês, essa troca que se iniciou aqui nesse seminário, mas que a nossa ideia é que continue aí por um tempo. Tá? Então, agradecer muito a vocês aí pela participação. E a audiência também esteve presente com perguntas. Obrigado também. Eu acho que podemos encerrar, então? Então, tá bom. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Tá? Obrigada, gente. Obrigada, Tchau. gente. Obrigada. Até mais. Obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.